E entre esses meses de junho e julho de 2020, nós teremos nada mais, nada menos do que 3 eclipses. Eu sou Renata Neme e esse é o meu canal de Astrologia Védica. Vem! Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Olá! Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal de Astrologia Védica e clicar naquele sininho para receber as notificações. Assim, você será avisado tão logo eu poste um vídeo novo. E olha que a gente vai ter muita novidade. Pois bem, todo mundo tem medo dos eclipses. Os eclipses, eles sempre foram recheados de mistérios e de significados ocultos. E realmente, eles trazem dentro de si algumas consequências, às vezes drásticas para muita gente. Por outro lado, os eclipses, eles trazem embutidos em si um significado muitíssimo espiritual. Então, não há tanta razão assim para ficarmos assustados. É claro que existem sim algumas lições kármicas que os eclipses, de certa forma, trazem para nós e potencializam, assim como são as lições de Rahu e Ketu, de quem eu estou sempre falando por aí. Pois bem, mas vamos lá então. No dia 5 de junho de 2020, nós teremos um eclipse lunar no nakshatra de Jyeshta, em Escorpião. Se você faz aniversário próximo a essa data, em alguns dias antes, em alguns dias depois, até uma semana, então é possível que você seja alcançado por esse eclipse, por essa energia um pouco esquisita que pode te cercar. Energias essas, inclusive, de muita transformação. Os eclipses lunares, eles têm efeitos imediatos. Eles funcionam meio como um gatilho e muitas vezes um gatilho psicológico e emocional. A gente não sente aquilo no mesmo momento, mas o nosso inconsciente, ele permanece afetado. Então, dentro de um raio de no máximo um mês, a gente pode sentir algumas mudanças na nossa vida. Se você tem ascendente, lua ou outros planetas em Jyeshta, Sol, claro, então o momento é de observação. Porque esses planetas, de certa forma, eles terão algum tipo de modificação, eles terão algum efeito diferenciado no seu mapa e na sua vida. Os eclipses, eles trazem, além de algumas consequências naturais, como terremotos, tsunamis, eles trazem também algumas situações na política mundial. Então, queda de líderes, escândalos que vêm à tona, isso é muito comum, tanto nos eclipses lunares quanto nos eclipses solares. Nos solares, mais ainda. Porque quando a gente fala de Sol, a gente fala de autoridade, a gente fala de governo, de governante, né? E aí, num intervalo de aproximadamente 15 dias, que é a distância entre um eclipse solar e um eclipse lunar, nós teremos então no dia 21 de junho um eclipse solar. Esse eclipse solar, ele vai acontecer num dia especial que é chamado de solstício. Solstício de verão para o hemisfério norte, que é aquele dia mais longo do ano, e solstício de inverno no hemisfério sul, que é o dia justamente mais curto do ano, que vai dar início ao inverno. Essa é uma data que cosmicamente já traz algum tipo de energia diferenciada. Muitos demonstraram preocupação muito grande em relação a esse eclipse solar. Por quê? Exatamente em 2001, meses antes do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, nós tivemos exatamente um eclipse no dia do solstício
e no mesmo grau de Gêmeos. 6 graus e 13 minutos de Gêmeos. Tudo isso despertou muita preocupação entre os astrólogos por conta desses efeitos horrorosos que foram sentidos no planeta. Contudo, aí vai uma notícia que vai tranquilizar a todos. Naquela época, no momento daquele eclipse que precedeu o atentado, Rahu estava em Ardra e felizmente Rahu hoje já está em Mrigashira, ele já saiu do nakshatra de Ardra, o nakshatra destrutivo, o nakshatra regido por ele mesmo, por Rahu. Mas Mrigashira já tem um outro tipo de energia, então não se espera um efeito tão devastador desse eclipse solar. Mas é preciso sim sempre ter atenção. É claro que nós vamos todos sentir os efeitos desse eclipse. Ele não será visível na América do Sul, ele será visível na África, em parte da China, em parte da Índia, em algumas partes da Europa, mas ele não será visível aqui na América do Sul. De qualquer forma, a energia está por aí. Eu sempre falo, nós todos estamos conectados, então claro que nós também sentiremos os efeitos desse eclipse. Esse eclipse ele vai durar por volta de 36 minutos, é um eclipse rápido. E normalmente a gente tem a duração dos efeitos do eclipse em meses, proporcionalmente à duração dos efeitos do eclipse em minutos. Então, se ele vai durar uns 36 minutos, ele vai causar algumas perturbações em alguns meses, mas nada que ultrapasse esse ano. E aí, para trazer ainda um ingrediente a mais, nós teremos logo no início de julho outro eclipse lunar. Algo que é muito difícil acontecer, 2 eclipses lunares quase seguidos com intervalo de um mês praticamente entre um e outro. Nós teremos no dia 5 de julho um eclipse em Sagitário, no nakshatra de Purva Ashada. Esse eclipse vai acontecer durante a lua cheia, né? O eclipse lunar sempre acontece durante a lua cheia, e mais uma lua cheia especial. Essa lua cheia vai ser justamente a lua cheia que comemora o dia do Guru, o Guru Purnima. Então, essa data é a data em que os indianos comemoram o dia do mestre, o dia do professor. É uma data muitíssimo auspiciosa, muitíssimo especial. Então, nós vamos ter aqui uma lua cheia com um eclipse lunar em Sagitário, envolvendo toda essa energia de maestria, de ensinamento, de bons conselhos. Então, um dos principais conselhos que nós temos que dar nesse dia, a gente precisa honrar o nosso guru, os nossos mestres. Mestres interiores e mestres externos, os nossos professores atuais, passados, aqueles que já se foram, aqueles que estão aqui, e de todas as disciplinas, não apenas os mestres espirituais, mas todas aquelas pessoas que de certa forma contribuíram para dar um pouquinho mais de conhecimento, para dar um pouquinho mais de luz à escuridão da nossa ignorância. Então, esse eclipse lunar, ele vai ser muitíssimo especial e vai demandar de nós muitas práticas espirituais, mantras e orações e meditações para o nosso guru e para honrar a nossa própria luz interna. Temos que tomar muito cuidado para não cairmos em conselhos errados, não recusarmos os conselhos adequados. Precisamos ter muita cautela ao escutar aquilo que as pessoas têm a nos dizer, que os nossos mestres têm a nos dizer.
precisamos ter muito discernimento naquilo que é dito, porque vai ser um momento em que haverá muita nebulosidade em tudo aquilo que é dito. Então, o momento é de honrar os nossos professores, de agradecer a eles por todas as bênçãos, por todo o conhecimento que nós, de certa forma, adquirimos com o trabalho tão honrado deles. Esse, então, é o quadro dos eclipses que vão acontecer no meio do ano. Não há razão para pânico, não há razão para desespero. Nós precisamos utilizar esse nosso conhecimento ao nosso favor. Estando preparados, conectados, sabendo o que vem por aí, a gente já se prepara com tranquilidade, com serenidade. Sabemos, por exemplo, que a prática meditativa é muito positiva no momento dos eclipses, nos dias dos eclipses. Orações, pedir por bênçãos espirituais também é muito, muito positivo. Enfim, a gente não deve se conectar tão somente com a energia de pânico, com a energia de preocupações concretas, porque isso não vai levar a nada. O momento é um momento de muita conexão espiritual, de muitas transformações. Vamos usar então essa conexão, essa nossa conexão com Deus, vamos usar ao nosso favor, tá bem? Paz e bem,